Sabe, quando a gente ouve a palavra igreja, o que geralmente vem à nossa cabeça? Um prédio? Um conjunto de reuniões e programas? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa ideia que meio que vira isso de ponta cabeça. A grande questão que vamos investigar é a seguinte: a igreja é, na sua essência, uma instituição que a gente constrói com as nossas mãos, ou ela é um organismo vivo que respira com uma força própria? Acredite, essa diferença pode mudar tudo. Bom, para começar, vamos direto ao coração do problema que o teólogo Theodore Austin Sparks identificou. Ele percebeu o que chamou de uma crise muito profunda. Muitas instituições religiosas tinham tudo certinho, sabe? Os rituais, as doutrinas, a estrutura, a aparência da fé era perfeita, mas, na visão dele, faltava o principal: a vida espiritual de verdade. E isso nos leva a essa pergunta que é fundamental. Pensa comigo, o que acontece quando se monta uma máquina perfeita, com todas as engrenagens no lugar, tudo polido, tudo certinho, mas simplesmente não tem energia para ligar? Ela não funciona. Essa é exatamente a tensão que o Austin Sparks viu no mundo espiritual. E é essa tensão que a gente vai tentar desvendar aqui. Para explicar esse problema, o Austin Sparks não usou um monte de temas complicados. Pelo contrário, ele propôs uma comparação super poderosa e que deixa tudo mais claro, colocando dois conceitos lado a lado. É essa distinção entre um organismo e uma organização que está no centro de toda a mensagem dele. Olha só, este quadro resume a questão toda de um jeito bem visual. De um lado, a gente tem o organismo, algo que nasce de dentro para fora, que é movido por uma vida que não dá para fabricar. E do outro lado, a organização, que é montada peça por peça, de fora para dentro e que depende de regras, hierarquias e do controle humano. A diferença aqui não é só um detalhe, é uma mudança radical de perspectiva. Então vamos aprofundar um pouquinho mais no primeiro conceito, o organismo. Quando Austin Sparks usa essa palavra, ele está falando de algo que é vivo por natureza. A melhor comparação que a gente pode fazer é como a semente que vira uma árvore. Ela não cresce porque alguém está lá forçando ou porque tem um manual de instruções. Não, ela cresce porque a vida está dentro dela. A ideia central aqui é que a igreja, na sua verdadeira natureza, deveria funcionar desse jeito, a partir de uma vida que vem de dentro. Agora, do outro lado da moeda, a gente tem a organização. Pensa não numa árvore, mas num prédio. Um prédio não cresce, ele é construído. Ele depende de uma planta, de estruturas externas, de um gerenciamento constante, tudo baseado no esforço humano. O foco está todo nos métodos, nos programas para alcançar certos objetivos. E como Austin Sparks dizia, não tem nada de errado com a organização em si. O perigo mortal aparece quando a estrutura tenta tomar o lugar da vida que ela deveria, na verdade, abrigar. Até aqui a gente falou de conceitos, né? Mas como é que essa diferença entre organismo e organização aparece no mundo real, na prática? Uma das áreas que mais revela isso é a ideia de unidade. Como que a união acontece em cada um desses modelos? As respostas, olha, são completamente diferentes. Primeiro, a unidade que vem da organização. Essa é aquela que a maioria de nós conhece bem. Pessoas juntas debaixo do mesmo teto, seguindo as mesmas regras, participando dos mesmos programas. É uma união que se baseia num alinhamento externo. Mas a pergunta que o Austin Sparks nos obriga a fazer é: será que essa uniformidade por fora é a mesma coisa que uma conexão espiritual de verdade? Por outro lado, a unidade espiritual, essa joga em outro nível. Ela não está nem aí para a placa na porta ou para o nome da denominação. Ela nasce de uma experiência interna que é compartilhada, a mesma vida divina pulsando em pessoas diferentes. É uma conexão que a gente não vê, mas que é super poderosa e que ultrapassa qualquer estrutura humana. Para o Austin Sparks, essa era a única união que realmente importava. E essa frase do Austin Sparks resume o perigo de um jeito muito forte. É possível ter movimento sem vida, estrutura sem unção e religião sem Cristo. É um alerta poderoso sobre o risco de a gente se contentar com a aparência das coisas, como uma máquina religiosa que funciona direitinho, mas que por dentro está espiritualmente vazia. Certo? Então, se o problema é essa falta de vida, onde é que a gente encontra a fonte dessa vida? A análise do Austin Sparks nos leva para um ponto central, que não dá para negociar: o próprio Cristo. Mas, e aqui está o pulo do gato, não Cristo como uma simples doutrina para a gente estudar, mas como uma vida para a gente experimentar. Para entender essa solução, primeiro a gente precisa desconstruir algumas ideias que são muito comuns. Muitas vezes a gente acha que uma comunidade se forma porque as pessoas têm afinidades, né? Gostam das mesmas músicas, têm personalidades parecidas. Mas a visão que a gente está vendo aqui diz que a verdadeira comunhão espiritual tem uma base muito mais profunda e radical do que isso.
E aqui está o ponto central de tudo. A base para a verdadeira comunhão não é uma lista de crenças ou um interesse em comum. É uma realidade compartilhada. A experiência mútua e transformadora da presença viva de Cristo morando dentro de cada pessoa. É isso que conecta as pessoas num nível totalmente diferente. E isso aqui mostra de forma brilhante o que acontece. Quando Cristo é essa realidade viva no centro, tudo muda. A comunhão se torna algo real, o serviço começa a fluir de forma espontânea, a unidade é orgânica e a autoridade vem da vida espiritual de alguém, não de um cargo que a pessoa ocupa. Então, é muito importante entender que a mensagem de Austin Sparks não é para ser uma crítica destrutiva focada em sair derrubando estruturas. Na verdade, é um chamado apaixonado. Um chamado para a gente voltar ao que é mais essencial, para redescobrir o fundamento espiritual que muitas vezes pode ter se perdido debaixo do peso das nossas próprias organizações. Mas como seria esse retorno na prática? O caminho envolve alguns passos bem claros. Primeiro, colocar Cristo de volta no centro de tudo. Segundo, desenvolver uma dependência real do Espírito Santo, em vez de depender só de programas. Isso leva a gente a rejeitar a confiança exagerada em métodos humanos. E, por fim, há um compromisso com a vida espiritual de verdade. O ponto principal não é destruir a estrutura, mas garantir que a estrutura sirva à vida, e nunca, jamais o contrário. E tudo isso nos leva à grande conclusão, que tenta reformular toda a nossa maneira de pensar sobre pertencimento religioso. Com frequência, a primeira pergunta que se faz sobre a fé de alguém é essa, né? A que igreja se pertence? Mas a pergunta que realmente importa, de acordo com essa perspectiva, é bem diferente. Ela muda o foco do nome da instituição para a manifestação de uma vida. A questão passa a ser: Cristo está sendo expresso através desse povo? No fim das contas, é a presença viva e a expressão de Cristo que definem se algo é de fato a igreja. E essa é a questão que fica para a nossa reflexão.